Então, pessoal, bom dia. Alguns alunos não conseguiram conectar a aula que a gente teve ontem e com isso eu resolvi gravar, a pedido de alguns também, e estou trazendo aqui para vocês um resumo sobre a aula de ontem. Nesse vídeo eu vou abordar sobre a equação do primeiro grau, explicar o que seria essa equação, como resolver e assim por diante, ok? A equação do primeiro grau também é chamada de função afim. Então, essa função afim, mais utilizada no ensino médio e na faculdade, está relacionado com plano cartesiano. Com isso, envolve parábolas, semirretas e assim por diante. Porém, no ensino fundamental é apenas exigido a equação do primeiro grau, que nada mais é do que a própria equação dita, onde essa é a sua propriedade, onde A e B são os coeficientes. Como assim? O que seriam esses coeficientes? São valores variáveis, onde para cada equação existe uma diferente. Cada situação exige um coeficiente diferente, determinado um coeficiente diferente, no qual ou você determina de acordo com os pontos no plano cartesiano, ou ele é determinado pela própria questão. E o x é a incógnita da equação, que também ambos são variáveis. Então, para cada equação existe um x diferente, existe um coeficiente, um valor diferente, ok? Basicamente é só isso. A gente também tem a equação de primeiro grau com duas incógnitas diferentes, mas até o momento apenas com uma. Então, como diz o meu coordenador de matemática, o melhor jeito de aprender é fazendo. Então, trazendo aqui já um exemplo. Eu peguei esse exemplo da internet, justamente para aprimorar os conhecimentos de desenvolvimento da equação. Como é que eu vou organizar isso? Eu tenho que lembrar aqui, ó, eu tenho uma igualdade. Se eu tenho uma equação, então obrigatoriamente eu tenho uma igualdade. Essa igualdade me diz o seguinte, que esse primeiro membro, esse 20x menos 4, é igual ao segundo membro. Então, com isso, eu tenho essa afirmação, mas como eu não sei qual é a incógnita, qual o valor dela, eu ainda não sei se essa equação realmente está correta. Então, para isso, eu tenho que determinar o valor de x. E sim, dessa mesma forma que está aí, é possível encontrar o valor de x. Como? O primeiro passo é organizar essa bagunça. É como se fosse essa igualdade fosse uma paredezinha, uma porta ou uma paredezinha. No primeiro membro só vai ficar quem tem x. A gente sempre deixa o x no primeiro lado para facilitar lá no finalzinho, para não precisar reverter. Mas não se preocupe que também é possível dizer que 5x é igual a 20x menos 4. Também é correto. Nesse caso a ordem não importa muito. Pode ser o 5x no primeiro membro, 20x menos 4 no segundo membro, ok? Isso aí não importa muito, mas eu sempre gosto de botar isso em costume, a incógnita no primeiro lado, ok? Então, a igualdade é a porta da minha festa. No primeiro membro, eu vou fazer a minha festa. No segundo, é o lado de fora da festa. Mas eu não quero na minha festa ninguém que não tenha X. Eu só quero quem tem X. Então, ó, 5x ele está positivo. Se não tem nenhum sinal aqui, então ele é positivo. Então eu tenho que trazer esse 5x para o primeiro membro. Lembrando que se ele está positivo, então ele fica aqui negativo. E o 4 não tem x, então eu vou passar ele para fora da festa, o segundo membro.
sendo que esse menos não pertence ao x, pertence ao 4. Então, obrigatoriamente, quando ele passar por essa igualdade, ele vai ficar positivo. Ou, um termo mais básico, se ele está triste dentro da festa, lá fora ele fica feliz. Se o 5x está feliz aqui fora, então ele fica triste lá dentro, ok? Então, como ficaria? Eu não mexi no 20x, então ele continua do mesmo jeito, ok? E eu continuo aqui, ó. O 5x que estava positivo fica negativo, menos 5x. Repito a igualdade. Acabou a mudança do primeiro lado já, e agora eu vou para o segundo. O 5x saiu daqui, então não tem mais 5x aqui, ele está aqui. Então, menos 4 vem, fica positivo. Estava negativo, passa positivo. Então, essa é a minha equação já organizada. Agora é só eu equacionar. Como assim? Tenho 20x menos 5x. Então, eu posso aqui fazer essa subtração. Posso. Fica 15x igual a 4. Aí agora eu tenho que, meu último passo é isolar esse x, para mim determinar o valor dele. Então eu vou isolar esse x, lembrando que aqui tem uma multiplicação. Esse 15 significa 15 vezes o valor de x. Então eu posso quebrar essa multiplicação fazendo isso. Passando no 15 que está multiplicando, passa dividindo. Se ele está multiplicando, então aqui ele está dividindo. Ok? Que nada mais é, na verdade, a gente faz isso, ó, divide os dois lados por 15 para anular esse 15 desse lado. Só que aí em termo mais básico, a gente diz o quê? Que a gente passa ele para o outro lado, ok? Mas a gente divide tanto de um lado como do outro por 15, ok? De um termo mais básico, a gente fala assim, passa ele para o outro lado, ok? Então, ficou 4 sobre 15. Eu poderia simplificar? Infelizmente não, porque 4 é par, 15 é ímpar. Não tem nenhum valor que eu divida tanto em cima e embaixo pelo mesmo valor que seja possível dar um número natural. Então, essa é a minha raiz para essa equação. Então, x é igual a 4 sobre 15. Para mim, nas minhas avaliações, isso para mim já está considerado correto. É uma fração no qual, se não dá exata, então vai dar uma dízima periódica, uma dízima sem período ou pelo menos um número decimal. Se em outra prova ou em qualquer outra questão estiver soluções em casas decimais, então obrigatoriamente você tem que dividir para encontrar essa resposta. Que eu vou colocar aqui, ó, 4 dividido para 15. Não tenho como dividir nenhum 4 para 15, porque não cabe nenhum 15 dentro de 4. Minha ideia é sempre pensar assim, 15, quantos 15 cabe dentro de 4? Nenhum. Então, se eu acrescentar um zero aqui, eu vou ter que colocar uma vírgula. Mas não pode ficar só vírgula, então tenho que colocar o zero antes. Então, agora, quantos 15 cabe dentro de 40? Cabe 2, né? 2. 2 vezes 15, 30. Então, subtraio para ver quanto sobrou. Sobra 10. 40 menos 13, menos 30, perdão, sobra 10. Então, cabe quantos 15 agora dentro de 10? Nenhum, né? Mas como eu já coloquei uma vírgula, então só acrescento um zero. Não preciso acrescentar mais nada aqui na divisão. Quantos 15 cabe dentro de 100 agora? Cabe 6. 6 vezes 15 resulta em 90. Subtraio e sobrou 10 de novo. Então, ó, só até aí eu já posso perceber o seguinte, que quando eu acrescentar outro zero, só vai caber 6. Então vai sobrar 10 de novo. Então isso já dá para observar que é uma dízima periódica de período 6. Ó. Então esse x, fazendo essa divisão, equivale a 0,2666 e assim sucessivamente. Então o resultado seria uma dízima periódica de período 6. Porém, nas minhas provas, só até aqui já está correto, ok? Então, basicamente é só isso. Uma equação do primeiro grau com uma incógnita é basicamente isso. Não é nada difícil, é molezinha. Vamos aqui para o segundo exemplo rapidão. Para o segundo exemplo eu coloquei aqui um pouquinho diferente.
diz 4x é igual a menos 8x mais 36. Beleza. Então, para essa equação, eu tenho a seguinte definição, que 4x é igual a menos 8x mais 36. Aconselho que você dê uma pausazinha aí e tente resolver ele por si só. Tente encontrar qual é a raiz de x para essa equação. Ok? Então, se você já tentou aí, vamos lá agora, ó. Primeiro passo de novo, eu vou organizar essa bagunça. Lembra da igualdade. A igualdade é a porta da minha festa. Eu tenho que colocar no primeiro lado só quem tem x. Mas também pode ser ao contrário, não tem problema nenhum. Então, esse menos 8x é quem tem que passar para cá. Ó, 36 não tem x, então já fica no segundo lado. Então, 4x, se eu não mexer no 4x, deixa ele quieto. E o quem chega é quem fica por último. Então, se ele estava menos, ele vem mais, fica positivo. Mais 8x igual. E quem estava quieto, não mexi no 36, continua do mesmo jeito, igual a 36. Então, a partir de agora, eu só preciso equacionar. 4x mais 8x, 12x, igual a 36. X, o 12 que está multiplicando, passa dividindo. Para me isolar esse cara aqui, eu quero deixar ele só. X é um cabo safado, ele traiu o 12 vai embora. Então ele vai morar com 36. O 36 dividido para 12 resulta em 3. Foi uma divisão simples que deu um número natural. Então, x é igual a 3. Para essa equação, eu tenho x igual a 3. Então, quando você tem uma dúvida, professor, eu cheguei nesse ponto, encontrei x, mas eu não tenho certeza se é, então você pode utilizar a seguinte artimanha para determinar se está correto ou não. Como seria isso? Eu pego essa mesma equação, a inicial, e agora eu vou substituir onde tem x por 3. Então, ó, seria 4x. Então, ó, 4 vezes o valor de x. Eu estou dizendo que x é 3. Então, 4 vezes 3 igual menos 8. Então, aqui ó, é vezes o valor de x, que é 3. Então, vezes o valor de x, 3, mais 36. Primeiramente, eu tenho uma igualdade. Então, se esse primeiro membro for o mesmo valor desse segundo membro, então, beleza, está correto. Agora, para isso, eu tenho que deixar os dois lados no mesmo valor. Se isso ocorrer, então significa que x está correto. O valor de x é 3 mesmo. 4 vezes 3, 12. Acompanha aí, ó. Igual. Vou priorizar a multiplicação. 8 vezes 3, 8, 8, 16, com mais 8, 24. E menos do 8 com o mais do 3. Se o 3 não tem nenhum sinal, então ele é positivo. Menos com mais, menos. E repito, ó, mais 36. Pronto. Nesse ponto, menos com mais resulta em menos, então a ordem agora não importa, eu posso botar o 36 primeiro, 36 menos 24, resulta em 12. E vou colocar o sinal do maior. No caso, 36 é maior do que 24, então fica o sinal do maior. 12 positivo, 12 positivo. Observa que deu o mesmo valor dos dois lados, então tá beleza. Esse cara, esse x é mesmo 3, beleza? Sempre que você tiver uma dúvida, professor, não sei se eu tenho certeza, não tenho certeza que o x é 3. O valor que eu encontrei para x eu não tenho certeza. Então você volta no começo da equação e substitui o valor que você encontrou na incógnita, ok? E como último exemplo aqui, exemplo 3, eu tenho a seguinte equação. Quatro vezes x menos 3 é igual a 2x menos 5. Aconselho que você dê uma pausa aí e tente resolver essa equação, encontrar o valor de x. Lembrando que aqui eu tenho que aplicar uma propriedade distributiva.
onde diz que o 4 que está fora está multiplicando todo mundo que está dentro. Então ficaria 4 vezes x, 4x, 4 vezes 3, 12. Lembrando que aqui está positivo, aqui está negativo. Então, mais com menos, menos. É igual 2x menos 5. Ok? Tenta resolver aí, dá uma pausazinha. Tenta fazer primeiro. E continuando agora. Eu tenho 4x menos 12 igual a 2x menos 5. Eu primeiro tenho que organizar essa bagunça. Então, 2x passa para o primeiro lado. Se ele está positivo, fica negativo. E o 12 passa para o segundo lado. Se ele está negativo, então ele vem para cá positivo. Transcrevendo aqui, 4x menos 2x, perdão, é igual, ó, não mexi no menos 5, então ele fica, quem está chegando é quem fica por último, viu? Menos 12. Menos 4x menos 2x, 2x, igual a menos com menos, mais 5 menos 12, 5 com 12, resulta em 17. Perdão. Eu esqueci de trocar o sinal aqui. Olha aí os errozinhos básicos aparecendo. Esqueci de colocar o mais. O 12 que está negativo chega, fica positivo. Menos com mais, menos, agora sim. 12 menos 5, 7. Ok? Resulta em 7. E eu coloco o sinal do maior, que no caso é o mais do 12. E para mim isolar esse cara, o x, eu tenho que quebrar essa multiplicação. Então, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Só até aqui eu já considero correto. Porém, se você quiser dividir, tá beleza. Então, para essa equação, x é igual a 3,5, ok? Do mesmo jeito, se caso você queira tirar a certeza, basta você voltar na primeira equação e substituir onde tiver x por 3,5. E se esse mesmo membro resultar no valor do segundo, então beleza. Para essa equação, x é igual a 3,5.